Estamos aqui com o pastor Natanael Rinaldi Filho, pastor presidente do nosso ministério, aonde estaremos respondendo algumas perguntas sobre o Natal. Pastor, nós sabemos que a festa do Natal é uma das mais populares do mundo. Muitos aproveitam esta oportunidade para dar, receber presente. E na época de Natal também tem aquele famoso abono de Natal. Então é um momento em que se comemora uma grande festa, né? O nascimento do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que quem mais usufrui desta data é o comércio. E diante desta situação, comércio ganhando dinheiro, as pessoas recebendo e dando presente, algumas pessoas fazem aquela mesma pergunta todos os anos. Podemos comemorar o Natal? É certo um cristão comemorar o Natal? Sendo que nesta época só se fala em presente, comércio. Então surge essa pergunta: podemos comemorar o Natal? Gostaríamos que o pastor respondesse esta pergunta. Sim, podemos comemorar o Natal. Não podemos entender, como o próprio irmão disse a respeito, que esta festa ela tem sim a sua conotação de consumo, mas nós temos que entender que o Natal não seja uma festa de origem pagã. O que existe é uma especulação e fonte desconexas sobre esta questão. Mesmo que houvesse prova disso, os cristãos do passado, por algum motivo, se apropriariam da data para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não incorre em nenhum pecado, nem no passado, nem atualmente, já que Deus é o Criador e o diabo não é proprietário de nada. Então essas pessoas que são contra a comemoração, o irmão falou, dizendo que é uma festa pagã, essas pessoas, será que não vão receber o seu abono de Natal? Então, elas podem ser contra, mas quando recebem o seu abono de Natal, com certeza elas comemoram esse fato, né? Perfeitamente. E nós percebemos, pastor, que existe algumas seitas, né? Por exemplo, esse grupo chamado Testemunha de Jeová. Eles atualmente não comemoram o Natal, porque já comemoraram. No passado, esse grupo religioso chamado Testemunha de Jeová comemoravam o Natal, faziam suas festas dentro do salão do reino, e hoje eles mudaram de ideia, não comemoram mais o Natal. Inclusive é uma prática desse grupo religioso. Muda constantemente o seu modo de pensar. E quando chega esta época do Natal, nós encontramos muitas testemunhas de Jeová pelas ruas, ativas, eufóricas, falando contra o Natal, dizendo que não se deve comemorar o Natal porque é uma festa pagã. E o pastor foi muito claro aqui na sua exposição, que nós queremos deixar aqui registrado para os ouvintes. Não existe nenhuma prova cabal de que o Natal é de origem pagã. E ainda que nesta data, anteriormente, fosse comemorado uma festa pagã, hoje, quando nós estamos celebrando o Natal, não estamos pensando naquela data anterior, naqueles deuses pagãos que eram comemorados. Hoje, quando se fala em Natal, o que vem à memória? O nascimento do Senhor Jesus. Então, dizer
não comemora o Natal porque anteriormente, esta data, 25 de dezembro, tinha outra comemoração, não faz sentido. Porque hoje, quando perguntamos para alguém o que se comemora no dia 25 de dezembro, a pessoa não vai fazer uma lembrança de um Deus pagão. Ele vai se lembrar do nome do Senhor, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é importante ressaltarmos que o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo, como já tivemos meditando nessa manhã, ele foi um anúncio que trouxe grande alegria. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que querem bem. Vemos a alegria dos pastores, a alegria de Maria, a alegria de Zacarias, de Simeão, de Ana, profetisa. Isso, o Senhor Jesus, numa forma ainda de um bebê. Quanto mais devemos comemorar essa data do nascimento do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, porque Ele também nasceu nos nossos corações. E podemos entender o sentido do Natal. O Natal não deve ser simplesmente uma festa de comilança, né? Mas uma festa familiar, uma festa espiritual, aonde possamos entender o real sentido do Senhor Jesus nascer na nossa vida. E podemos também afirmar que houve então comemoração quando o Senhor Jesus nasceu, né? Então aqueles que dizem que não devemos comemorar o Natal, mas pela Bíblia sabemos que houve comemorações quando o Senhor Jesus nasceu. E nós encontramos, pastor, registrado em Lucas capítulo 2, versículo 13, que o pastor citou, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, houve comemoração. Um grande exército de anjos cantavam, louvavam ao Senhor pelo nascimento do Senhor Jesus. Então, isto foi uma comemoração. Como eles comemoraram? Comemoraram louvando a Deus. E é o que nós fazemos. Nós também comemoramos o Natal, louvando a Deus, agradecendo a Deus por Jesus, pelo seu nascimento e pela grande salvação que Ele nos trouxe. E também, não somente os anjos comemoraram o nascimento de Cristo, louvaram a Deus, mas os próprios pastores de Belém. Versículo 20 fala: e voltaram os pastores, glorificando, preste bem atenção, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto. Então, eles, quando o Senhor Jesus nasceu, glorificaram a Deus e louvaram a Deus por tudo aquilo que eles estavam ouvindo e estavam vendo. Então, houve sim comemoração. E nós também devemos comemorar desta maneira, glorificando a Deus, louvando a Deus pelo verbo que se encarnou, pelo plano de salvação que foi executado através do Senhor Jesus. Nós temos, como servos de Deus, total liberdade de usar os dias feitos por Deus para louvar ao Senhor. E devemos fazer isso com temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e tremor pelos seus feitos poderosos, não devendo dar satisfação a ninguém por essa atitude, a não ser ao próprio Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 6,
Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Algumas pessoas podem ter opiniões divergentes com relação à questão de se comemorar ou não a Deus. Mas nós devemos sim dar a Deus louvor ao Senhor, porque os seus feitos são poderosos e uma data como essa é muito importante para a nossa vida espiritual, porque nos lembra também o dia em que nós nascemos de novo, o dia que realmente estamos na presença do Senhor. O que mais poderíamos dizer do Natal? Ô pastor, algumas pessoas dizem que nós não devemos comemorar o Natal e apontam o exemplo de os ímpios. Pessoas que comemoram bebendo, em orgias. Mas se os ímpios usam a época do Natal para transformá-la em algo totalmente diferente do seu real significado, eles fazem isto porque a consciência deles está corrompida. Eles não têm o Senhor Jesus no coração. Então eles fazem desta maneira, de maneira errada. Agora, este fato de os ímpios transformar o Natal em algo totalmente diferente do seu real significado, não implica que nós, cristãos evangélicos, devemos então fazer da mesma maneira. Não. Vamos então, nesta data, fazer de maneira diferente. Se os ímpios estão fazendo de uma forma errada, vamos nós aproveitar esta data para glorificar a Deus pelo nascimento do Salvador. Então, apontar que nós não podemos comemorar o Natal, porque os ímpios estão fazendo de maneira errada, porque há muita coisas erradas, não justifica. Realmente, pessoas comemoram de maneira errada, mas nós vamos fazer da maneira correta, glorificando a Deus pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Tito, capítulo 1, verso 15, diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. De maneiras que esse texto ele é muito apropriado para essa situação que o irmão está dizendo. Tem pessoas que desvirtuam a comemoração do nascimento do Senhor para comilanças, bebedices, né? Mas tem outros que, entendendo a parte espiritual, procuram as coisas puras, as coisas que realmente o Senhor Jesus veio trazer a este mundo, para que assim tenham uma comunhão com Deus, uma atitude de agradecimento a Deus pelo grande benefício que o Senhor Jesus veio trazer a este mundo. Pastor, uma outra razão que eu entendo que nós devemos comemorar o Natal é que esta data é uma grande oportunidade evangelística. É uma oportunidade que nós temos para falar do Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos com nossos familiares, folhetos apropriados. Aqui na nossa própria igreja, nós mandamos confeccionar um folheto apropriado, falando sobre o nascimento do Senhor Jesus, e alguns irmãos, o próprio pastor Oswaldo, está indo pelas ruas, pelas praças, nos shoppings, nos bancos, com um folheto apropriado, muito bem preparado,
e está aproveitando esta data para falar do Senhor Jesus. Se aproxima das pessoas, pergunta se ela entende o que significa o Natal e ali traz uma mensagem evangelística. Então esta época é uma grande oportunidade para nós falarmos do Senhor Jesus. Imagine em cada lar, em cada família reunida, e ali tem um cristão, um servo do Senhor, e antes de participar da sua ceia de Natal, esse irmão, esse cristão, servo do Senhor, pode aproveitar para trazer uma mensagem sobre o nascimento de Jesus, o que significa o nascimento de Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Então, é uma grande oportunidade para nós evangelizarmos. E nós não podemos perder esta oportunidade. Enquanto esse grupo religioso, Testemunho de Jeová, está indo de porta em porta, criticando os que comemoram o Natal, nós devemos ir de porta em porta com um folheto apropriado anunciando: Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, e ele nasceu para trazer salvação para os perdidos. Que esta é a mensagem principal do Natal. Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário, para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. Podemos entender que o Natal ele tem uma conotação mais espiritual do que uma conotação humana, material, artificial. Nós vemos isso na figura do Papai Noel e todos os outros objetos que compõem as comemorações do Natal. Então, há uma transferência de valores para esses elementos, esses objetos, e com relação a isso, o Senhor Jesus, ele fica no segundo plano. Mas o ideal, o certo, no sentido espiritual, é colocar o Senhor Jesus no primeiro plano, porque o Natal, o sentido principal é o nascimento do Senhor Jesus, é a sua encarnação. E como o irmão disse, essa época é uma época em que, por exemplo, há até aquele indulto do Natal, né? Há um benefício, vamos assim dizer, por parte das pessoas em buscar uma paz. Mas sabemos que a paz que o mundo busca não é uma paz de Deus, não é a verdadeira paz. É uma paz artificial, uma paz humana, que logo acontecem também desgraças, situações difíceis, mas quando nós buscamos o sentido espiritual, o Senhor Jesus, ele é considerado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. E o seu nascimento, ele veio trazer paz conosco diante de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E pastor, também o Natal, ele é uma festa familiar, né? E a família é o primeiro campo missionário de um cristão. E por ser uma festa, então, cultural, muito forte, é uma excelente oportunidade de nós sermos o sal e a luz na família. Aproveitando o feriado, aproveitando este clima tão propício do Natal, para lembrar as mensagens do Evangelho para os nossos familiares que estão longe de Deus. Uma grande oportunidade. A família é um campo missionário. Então, que neste Natal você possa estar reunido com a sua família, lembrando os seus familiares, as mensagens do Natal, a importância do nascimento do Senhor Jesus. Outra questão, pastor Ataranhão, principalmente esse grupo religioso chamado Testemunho de Jeová, eles afirmam que nós não devemos comemorar o Natal porque o Senhor Jesus não
nasceu no dia 25 de dezembro. Então eles afirmam que não sabemos com exatidão que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então por que comemorar o Natal se não temos a certeza de que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? O pastor entende que pelo fato de não sabermos que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não devemos comemorar o Natal, como dizem as testemunhas de Jeová? Devemos entender que essa precisão da data não inviabiliza a comemoração do Natal. A história não registra exatamente o dia, nem a Bíblia fala exatamente o dia. Mas esse detalhe, ele não é importante. E a verdade é que nós deveríamos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. Mas isso não significa que separar um dia para esta ocasião do nascimento seja errado. Muito pelo contrário, é uma data que foi estabelecida e dessa maneira nós sim devemos comemorar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não o seu aniversário, né? Mas o seu nascimento é uma data que realmente não pode passar em branco, porque o Senhor Jesus nasceu, ele se tornou carne, humano, e dessa maneira, glória a Deus nas alturas, aos homens de paz na terra. Interessante esta observação que o pastor fez aí, que nós comemoramos o nascimento, né, pastor? E não o aniversário. Por isso, não há necessidade de precisão de datas. Isso. Apenas estamos comemorando o nascimento. Se a data não é precisa, não importa. Mas o importante é que comemoramos o nascimento. E este é um fato verídico, um fato verdadeiro. Cristo nasceu. Embora não se tenha a exatidão da data, ele nasceu. Nasceu para ser o nosso Salvador. Pastor, tem mais alguma? Só queria dar a definição de Lucas, que foi bem detalhista, né? Sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e ele colocou bem claro, escrevendo para Teófilo, né, a respeito de uma informação minuciosa que ele teve a respeito do Senhor Jesus Cristo, e ele coloca vários personagens históricos, como, por exemplo, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Então ele dá essas informações históricas, cronológicas, dá isso que é importante, do ano, né? Mais ou menos, nós sabemos que existe uma controvérsia de 4 anos da chamada depois de Cristo, né? Essa é uma previsão que os historiadores têm, né? A respeito se Jesus nasceu 4 anos antes, ou 4 anos depois, ou da data depois de Cristo. Mas essas referências, elas são chaves, porque foi no tempo de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. Então, são personagens históricos que mais ou menos nos dão uma cronologia do dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas não sabemos exatamente qual foi esse dia. Então, o nascimento de Cristo não é uma lenda, né? Exatamente. Não é um mito. É um fato, É um né? fato realmente que aconteceu, o nosso Salvador.